Olá, você já me conhece. Meu nome é Elaine de Cássia Moraes Vinciano, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de vivência passada e também tentando estudar um pouco de tarô. Hoje eu trago esse vídeo para te propor uma reflexão a respeito de dois pontos observáveis na animação Klaus. Você conhece essa animação? Muito interessante. Vou tentar dar menos spoiler possível. Bem, a animação se trata de um rei que tem um filho, príncipe, e que ele é muito imaturo, irresponsável, inconsequente. E ele sabe, né, o príncipe sabe que quando ele faz alguma coisa errada ou algumas coisas erradas, o pai vai lhe dar uma grande bronca, vai ameaçar tirar isso ou aquilo dele, mas que vai parar tudo por aí mesmo, né? Logo em seguida ele volta a aprontar as dele, ele volta a ser inconsequente. Em algum momento, o rei resolve tomar uma atitude mais determinante, mais forte, mais firme. A partir daí eu não vou mais te contar o que acontece. Um outro ponto da história é que esse príncipe vai buscar uma experiência num povoado, bem longe de onde ele está. E nesse povoado ele encontra pessoas que estão a serviço de um líder ou de um chefe que desperta e que estimula a raiva, o rancor, a violência, a agressividade entre as pessoas nesse povoado. E as pessoas obedecem cegamente. Elas obedecem, elas são agressivas umas com as outras, elas são raivosas umas com as outras, enfim, elas obedecem esse padrão de agressividade. Em outro momento, chega um chefe ou um líder que é amoroso, é compassivo, é firme, é assertivo, é doce, carinhoso, desperta empatia. E o povoado, então, reage desta forma. O que mostra que as pessoas não pensam. Elas estão alienadas de si mesmas, elas estão separadas de si mesmas. Elas não pensam. Daí elas instintivamente obedecem. Elas precisam de alguém que mande para que elas possam obedecer. Claro que isso me parece bastante inconsciente, as pessoas não se percebem desta forma, mas a dinâmica se mostra neste molde. Este é um ponto que eu acho que ele é muito atual sempre, né? Quando nós não pensamos, apenas obedecemos, que é diferente de pensar e desobedecer contrariadamente, quando nós não pensamos e apenas obedecemos, nós estamos alienados de nós mesmos, nós nos perdemos de nós mesmos, nós passamos a não saber mais o que nós pensamos, o que sentimos, enfim. Isso significa que a gente pode ter dado a alma. A alma tem um sentido religioso, não, mas num contexto mais de interior, né? Nós demos a nossa alma para alguém pensar por nós. Então, fica muito difícil, esse é um dos trabalhos do psicólogo, ajudar as pessoas a se resgatarem desse mundo todo para que elas saibam o que elas pensam, o que elas sentem. Esse é um ponto que eu quero trazer. O outro ponto, voltando um pouquinho lá no início do vídeo do rei, esse castigo que o rei dá para o príncipe faz com que o príncipe tenha que sobreviver a determinadas situações desafiadoras. O que acontece, que me parece muito claro desde o início do filme, é que é um príncipe
com potencial interno, com personalidade, com assertividade, com energia emocional, com energia racional, com inteligência. Ele é um perfil muito importante, mas é um perfil que está perdido, ele não soube se encontrar. E nesse roteiro, né, nessa dinâmica do pai ameaçar ou dar pequenos castigos, pequenas broncas, esse pai se coloca menos forte que esse filho, que tem um potencial, uma força interior maior, se coloca como maior. E quando ele recebe, então, esse outro castigo mais firme desse pai, ele é obrigado, ele se vê diante de desafios, ele se vê diante da necessidade de sobrevivência mesmo, né? Sobrevivência em vários setores, em várias áreas da vida. E aí ele vai descobrindo o próprio potencial e vai descobrindo caminhos para desenvolver esse potencial de várias formas, e ele começa então a escolher uma das formas que é o caminho melhor, né? Um caminho mais positivo, mais carinhoso, mais empático. Ele começa a tentar escolher esse caminho. Não vou contar mais do filme para vocês, mas eu gostaria muito de colocar assim: todos nós somos diferentes uns dos outros. Algumas pessoas, quando a gente quer falar alguma coisa para elas, pode até sussurrar que elas compreendem, elas entendem e respeitam. Outras, parece que precisarem de atitudes mais fortes, como falar mais alto ou até gritar. Precisam de uma bronca, precisam de atitudes mais assertivas e mais firmes. Eu acho que essa animação traz essa informação de uma forma muito firme, forte, doce. Traz como esse rei percebe que pode ajudar seu filho a se encontrar. Inicialmente difícil para esse filho, ele está acostumado a uma outra vida, mais fácil, bem mais fácil. E nessa dificuldade, nesse desafio, ele termina se encontrando. E aí eu quero trazer isso para a discussão, quanto muitas vezes para os pais, para as mães, para as autoridades, para as figuras paternas e maternas, parece tão difícil ser assertivo com um filho mesmo doce. Parece tão difícil falar com o filho neste momento, pensando no amanhã dele. Geralmente as pessoas pensam aqui no imediato, no agora. E esse é o meu convite, para que nós possamos repensar as nossas vidas, o nosso jeito de lidar, nosso jeito de educar, o nosso jeito de nos revermos, o nosso jeito de lidar com as coisas da vida, com a família, com os negócios, com o trabalho, enfim, com os nossos universos, cada um, claro, diferente, com maior compromisso, maior responsabilidade, nos ajudando, né? Ajudando a si mesmo a desenvolver mais e mais o seu próprio potencial num caminho de preferência ético, e possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. No caso do filme, O Rei Ajuda o Filho. Gostaria muito de ter trazido isso para vocês hoje. Estou aqui aberta, agradecendo muito você acompanhando os meus trabalhos e projetos, com lives e com vídeos esporádicos, e agora com vídeos com especialistas também. Continuo no YouTube ou no Instagram como doutora Elaine Miciano. Muito obrigada por enquanto. Até lá.